Bom dia, igreja. E nosso bom dia a vocês que estão também na internet. Que a graça de Deus seja com cada um dos irmãos. E nós vamos inclinar nossas frontes. Pai querido, santo e eterno, queremos te dar graças pela noite dormida, pelo novo dia. Queremos que tu possas nos guiar e nos edificar na preciosa e bendita fé em Jesus Cristo. E nós cremos nesta mensagem que é a voz de Deus destes últimos dias, que veio para nos preparar. Permita que esta verdade possa penetrar na alma de teus filhos e que traga isto como uma revelação para que então possam se apegar e possam se alimentar e crescer espiritualmente. Abençoa-nos nessa manhã, Pai. Tome o culto, o púlpito, em nome de Jesus. Tome os ouvidos e os corações também. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, por favor? Nós estamos estudando essa mensagem. Para mim, essa é uma mensagem que realmente ela tem me marcado desde a primeira vez que eu a li. Porque é uma mensagem que nos introduz, que nos mostra aonde temos que chegar, essa mensagem, porque as pessoas são tão inconstantes. Ou antigamente, quem tinha antigamente, aquela véu adentro. Então, ela nos mostra aonde temos que ir, caminhar e até aonde chegar. Eu quero dizer a vocês a importância das mensagens. Nós não devemos simplesmente tomar uma mensagem e dizer, esta é muito boa. Esta é muito boa. Não, nós devemos comer estas mensagens e fazer com que elas nos dê energia, da mesma maneira como você, quando come, alimenta-se, o que acontece? Você vai extrair do alimento as crianças para descer, os maiores? Só? Os pequenos não têm escolinha, só os maiores, então pode descer, tá? Para mim, eu tinha entendido que não haveria escolinha esse mês, só que esquecemos de dar nota, né? Mas vamos ali, você come e então o seu organismo vai absorver a energia daquela comida. Nós chamamos calorias, né? Então é a energia, e você tem força, tem energia, e essa energia proveio do alimento. Da mesma maneira, é a palavra de Deus, é a mensagem de Deus. Você deva simplesmente comer, alimentar, prestar atenção e orar para que Deus te ajude, me ajude, para que ela fale conosco, que tenha sentido a palavra, que não passe simplesmente como se lê um jornal, se lê uma revista qualquer. E eu creio, irmãos, que esta mensagem é a palavra de Deus que Ele nos enviou para este tempo. E como eu disse ontem ali em Guatambu, Deus cruzou por cima de tanta gente melhor do que nós e veio simplesmente
nos escolheu. Não temos crédito nisso, também não temos culpa se Deus nos escolheu. É uma escolha de Deus. Deus cruzou por cima de tantos teólogos, tanta gente importante, e veio e levantou um homem semi-analfabeto, William Branham. É uma escolha de Deus. Então, sendo uma escolha de Deus, devemos simplesmente sermos agradecidos e colocar toda a atenção e alimentar as nossas almas, nossas vidas, a nossa vida espiritual. Temos que cuidar disso. Entende? Cuidar disso. E como diz o profeta na mensagem Laodiceia, falando a respeito daquilo, oxalás foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Então veja que o cristão, ele nunca está na boca de Deus. A Bíblia diz que está na palma de suas mãos, está em seu seio, está no seu redil, porque na boca de Deus está a palavra. Seria vomitado da palavra. Então, se alguém não der a devida atenção merecida ao que Deus tem dado, acontece o mesmo que aconteceu com Israel. Entende? A mesma coisa. Foram negligenciando as escrituras, a palavra, a ponto que Deus os vomitou. Os rejeitou, a ponto de Deus dizer: do que adianta a multidão de vossos sacrifícios? Estou farto, não suporto mais. Se eu quisesse, não te pediria, ó Israel. Então veja, é a posição que a pessoa se coloca diante daquilo que Deus tem dado, da sua palavra. E as escrituras diz: oxalás fora frio ou quente, porque és morno. É o que Deus não tolera, é essa vida morna, apagada. E o verdadeiro avivamento da igreja é, como diz o profeta, que o avivamento da noiva é na palavra. Não é porque eu choro, não é porque eu rolo, não é porque eu danço. Isso são as bênçãos do Senhor. Mas o verdadeiro avivamento para a alma do eleito é a palavra. E o profeta diz que o avivamento é com aquilo que você tem. É o que Deus tem nos dado. Deus, ele vai avivar o que ele tem te dado. E o que é que ele tem nos dado hoje? Malaquias 4, uma mensagem restauradora. Agora, é o teu posicionamento, meu irmão, minha irmã, perante esta verdade. É o que vai te aquecer, te fazer um crente fervente, fervoroso. Fervor vem da palavra fervura. Agora, veja só, é a tua posição com a palavra do dia. É o que te vai esquentar, te vai avivar. As demais coisas estamos felizes por Deus dar, mas aqui está a coisa principal. Entende? E não devemos tomar isso aqui de uma maneira, vamos dizer assim, de uma maneira negligente. Seja mais cuidadoso. Eu já li a mensagem do mês. Quem disse que é a mensagem do mês? Só uma. Não, não é isso. Leu. Isso tem que sair do papel e vir para caminhar sobre dois pés.
A Bíblia tem que sair do papel e caminhar sobre 2 pés. Amém? Então, antes de eu entrar na nossa leitura, eu estava olhando essa mensagem, as 10 virgens e os 144 mil judeus. Irmão Branham pregou isso na mesma época em que ele pregou as 7 eras da igreja. Creio que foi no ano de 60, né? Foi. 11 de dezembro de 60. No parágrafo 3, temos aqui uma coisa, olha bem. Às vezes, alguém pode dizer, a pessoa pode dizer, a igreja está isso, a igreja está fria, ou isso, aquilo, aquilo, aquilo. Ou é você. Temos que questionar as coisas. Como que você está recebendo as coisas de Deus e aplicando as coisas de Deus? O profeta diz assim, vei, se você tem uma audiência ressentida, o Espírito Santo nem vai se revelar. Você tem que ter algo trabalhando juntos. Eles estavam em um lugar e em um só acordo, lá no Pentecoste, né? E então, de repente, veio um som do céu, veio. Mas quando você tem, quer dizer, esse ressentimento, não importa o quanto eu ore, ou passe dia e noite estudando e orando perante o Senhor, e vem aqui, talvez com a unção sobre mim, subi aqui e senti aquele ressentimento, veio ele apenas. Isso o entristece imediatamente. Ele não vai revelar nada. Quer dizer, a pessoa vem com ressentimento à igreja, com peso. O que levava Israel a murmurar eram os seus ressentimentos, a questionar. Entende? Não importa o quanto o pregador esforça, o quanto o músico, o líder de cântico esforça. Por isso o profeta diz que os teus pecados, ó crente, impede de Deus operar, de Deus curar, de Deus fazer alguma coisa. Temos que vir no mesmo acordo, no mesmo espírito, não com nosso espírito armado. Mas quando você vem aqui sob a unção e sente sua audiência sob a unção, aí é quando então o Espírito Santo começa a trabalhar e ele começa a mover e fazer grandes coisas por nós. Então, vocês compreendem? Ele está perguntando, vocês compreendem? Então, querido, você sempre venha nesse espírito em pleno comum acordo. Como disse em Filipenses, que haja em vós o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. E os pecados? O pastor trata daquilo que chegou ao conhecimento dele. E nós entendemos, todos aqui entendem, que quando Israel saiu do Egito, uma multidão mista de pessoas inconversas, entende? Foi junto. E as Escrituras ainda diz que havia um vulgo, quer dizer, um personagem entre eles. Vamos dizer, um personagem de capa preta, né? E ó, como dizem, chifrinho. É isso aí. Tem por onde trabalhar. Tem por onde trabalhar o diabo.
E em toda a igreja há 3 classes. Gostaríamos que fosse só uma. Mas lembre-se do que eu estava dizendo, é o teu posicionamento, é o meu posicionamento perante a palavra e perante a palavra que Deus tem manifestado. Como que você toma isso? De qualquer maneira, qualquer jeito? Vamos aqui à nossa mensagem que nós estamos estudando. Eu disse que eu iria estudar com vocês, e pena que não vai poder terminar hoje. E não tenho pressa também. Vocês guardem. Se você já leu, eu quero dizer, pegue ela, ore e volte a ler devagar, pedindo a Deus para que fale contigo. Porque as pessoas são tão inconstantes. Recordando o que já tratamos aqui, tivemos uma escola dominical, a primeira, voltada sobre o que explica o profeta aqui, sobre a visão da tenda. Suas campanhas fracassaram, não entrou as condições financeiras, e ele saiu devendo $15 mil, naquele tempo era dinheiro, né? Teve irmãos que veio e pagou, mas o profeta disse, não, era para entrar só com a oferta do prato. E não foi essa a minha promessa a Deus. E o profeta simplesmente, como diz, deu uma freada nas suas campanhas. E até foi trabalhar para pagar as dívidas. E ele, sentindo muito triste, ele teve aquela visão, entende? Deus lhe mostrando um lago onde se pescava, e o anjo disse, eu vou te ensinar a pescar. E os ministros chegaram e elogiaram, irmão Brana. E ele foi explicar, se empolgou, né? E terminou ele enrolando, embaraçando a sua linha. E o peixe que ele pegou era o tamanho da isca, quase. Daí o anjo explicou, a primeira vez que eu te disse que jogasse a isca, a linha, e desse o puxãozinho, porque os peixinhos pequenos viriam, foi quando eu lhe dei o sinal na mão. A segunda vez foi quando a segunda puxada da linha, por isso nós falamos puxada, que a aglomeração dos peixinhos atrairia peixes médios, né? Você puxe, não deixe eles comer. Foi quando eu lhe dei o conhecer do segredo dos corações. Mas antes de você ficar quieto, fez uma demonstração pública e veja o que você causou. Daí, ele subiu mais na visão, aprofundou mais e viu uma grande campanha. Uma grande campanha, quer dizer, um culto em um campo, que isso foi até no México. Pessoas morenas. E depois ele viu uma tenda. E dentro daquela tenda estava um quartinho. E algo acontecia ali, uma pessoa entrava aleijada, saía curada. E como eu expliquei, estou indo longe demais, né? Que isso tem trazido muita confusão, trouxe confusão e traz para alguém que quer interpretar ao pé da letra as visões. Quando nem o próprio irmão Brana entendeu nada disso, e a prova que não entendeu é que ele até comprou uma tenda. Por isso que ele disse, eu creio que as minhas maiores campanhas estão no futuro, é isso, é aquilo. Entende? Por isso que ele tinha essa esperança. Por quê? Algo a voz disse para ele, eu te encontrarei lá dentro, essa será a tua terceira puxada,
E não será uma demonstração pública, um show. E também nós explicamos sobre até onde podemos dizer o que diz o profeta. Nós dissemos aqui sobre a terceira puxada, a abertura da palavra, não é isso? Mensagem, os ungidos, os últimos dias, o profeta esclarece. E temos a terceira puxada ainda, é uma abertura dentro, é uma puxada dentro de outra puxada, que é aquela dinâmica sobre a igreja. E sempre o profeta falou disso, aquela mensagem, olhe sempre para Jesus. E ali ele relata as vezes que Deus veio e lhe deu a palavra falada. E ele, como observava bem, ele via que algo diferente viria. E isso aconteceu na década de 50, creio que só uma delas foi na década de 60. Por isso ele pregou até aquela mensagem, novo ministério. Entende? Que ele via que Deus haveria de fazer isto. Mas ele disse assim, o que vocês viram em mim, vocês sabem do que eu estou falando, a terceira puxada, isso virá em plenitude sobre vocês quando vier o aperto. Entende? Que ele mostra que aquilo só foi uma pequena demonstração. Então está bem. Nós falamos, explicamos, se você quer entender melhor, leia aqui e leia e ouça a fita. E há muitas coisas onde se basear. Nós só não devemos interpretar por conta própria, falar o que não falou o mensageiro. Se você quer fazer sempre um grande favor para Deus, tire a tua cabeça do caminho de Deus. Tire as suas próprias ideias. A segunda escola que tivemos com essa mensagem, estivemos falando o que disse o profeta aqui, explicando sobre as duas fases do cristianismo. Aquela fase intelectual, aquele conhecimento intelectual, porém que não se arraiga, não se firma. E a outra fase, que é na alma, em uma experiência experimentada com Deus. Então, tudo isso, irmãos, você vai pegando, como diz, uma visão mais ampla sobre a palavra, sobre como Deus trata, como que as coisas são, entende? O porquê isso, porquê aquilo, você vai tendo respostas. E ao mesmo tempo que você vai estudando essa mensagem, você tem que saber qual é o seu lugar. Qual é o seu lugar? Por isso eu disse no início que é uma mensagem que mostra um alvo para a igreja. Entende? Mostra um alvo. E esse alvo é justamente aonde está a glória de Shekinah. Eu quero, para começar, nós vamos ler a Bíblia. Pode estarem sentados mesmo. Hebreus, capítulo 10. Versículo 19 ao 22. É as escrituras que o profeta usou nessa mensagem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne.
E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração a inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É uma escritura animadora, né? O véu rasgou-se e todos são convidados a entrar. Antes, se entrasse ali, era morte. Hoje é morte quem não entrar. O profeta, ele vai nos mostrando, assim, em tipos, que é uma maneira mais fácil de compreender. Ele vai mostrando em tipos. E porque tudo no Velho Testamento são tipos, são sombras do Novo. Por isso você tem que ver Cristo em tudo ali. Cristo e a sua igreja. E o profeta, ele toma justamente a respeito do maná. O maná, vocês vão encontrar isso em Êxodo capítulo 16. A própria palavra maná, ela significa o que é isto? Quando Deus fez cair o maná, o povo não sabia o que era aqueles grãozinhos, vamos dizer, parecia sagu, né? Eles disseram, o que é isto? Era o pão que Deus mandou. E eles transformavam aquilo no seu alimento. Olha bem. Agora, isto caía durante 6 dias. No 6º dia caía em porção dobrada. Porque eles tinham que passar o 7º dia. Não caía maná no 7º dia. Mas se guardasse o maná fora daquele dia específico, ele apodrecia. No outro dia estava podre. Não é assim? Vocês sabem. E Israel viveu deste maná por 40 anos, comendo maná. Eu não creio que Deus dava para eles uma coisa enjoativa. Deus, sendo Deus, dava um paladar adaptável com aquele maná. Mas teve gente que não tinha um paladar, vamos dizer, abençoado, e chamou até uma coisa vil. Só temos diante de nós esta coisa vil. Está bem. Este maná, ele caía pela manhã, de madrugada, quando baixava o orvalho, e então as pessoas saíam e colhiam, e cada um tinha a sua medida certa. Era uma medida certa por pessoa, de modo tal que quem colheu menos não ficava com menos, quem colheu mais não ficava com mais. Simplesmente repartia. E lá pelas 9, 10 horas, esse maná, ele se desvanecia. Entende? Aquele maná que não foi colhido, ele se desvanecia. Era como uma geada, né? Se desvanecia. Mas desse mesmo maná, olha bem, eu vou adiantando aqui. As pessoas comiam dele lá fora, no pátio, vamos dizer, lá no acampamento, que aqui representa para nós esses 3 estágios da vida cristã. O maná caía aqui, todo mundo pegava dele, crente, não crente, todo mundo pegava. E eles viviam deste maná. Este aqui representa o tabernáculo. O pátio, aqui entre o negro. E aqui, logo na entrada desse pátio, primeira coisa, só israelita que podia entrar ali, não gentil.
Só crente. E isso significa salvação em Cristo. Eu vou adiantar, isso aqui é salvação. Não há como entrar sem passar pela porta. E ele disse, eu sou a porta. A primeira coisa que o israelita encontrava aqui era o lugar aonde se sacrificava. Ninguém pode entrar sem primeiro aceitar Jesus Cristo como seu Salvador. Aceitar o sacrifício que Deus operou. Antigamente era matar o cordeiro, isso, aquilo, mas hoje não. Nosso cordeiro é Cristo, né? E foi morto. A segunda coisa, após o altar de bronze, o que nós temos aqui era uma pia de água, aonde a pessoa se lavava, que representa, depois de você crer, você é batizado. Cadê aqui? Cadê o pincel? Ah, está aqui, ó. Vamos dizer, aqui é o lugar do altar de bronze, é o fogo. Logo aqui está a pia. Não é piá não, tá? Pia. Então, representa o batismo. Todos que estão aqui são salvos, mas há esses estágios da vida cristã. E o profeta diz que sempre ele nos ensinou em 3 passos. Quais são? Justificação, santificação. Ele representa justificação. Aqui o átrio, que é o 2, né? Aqui era propriamente a tenda. Entende? A porta. Então, o que havia aqui? Aqui havia a mesa com os pães da proposição. E também havia o átrio, aliás, os castiçais. Entende? E o óleo da unção, uma coisa assim. Então, existe, na verdade, aqui que todos nós, crentes, estamos em algum desses aposentos. E aqui atrás é o lugar santíssimo, é onde estava a arca, e dentro da arca estava a vara de Arão, que havia florescido, havia uma panela dourada daquele maná que um dia caiu aqui, Deus mandou guardar, e esse maná nunca apodreceu, permaneceu fresco durante todo o tempo. E dentro da arca havia as tábuas da lei. E por cima da arca era o propiciatório, aquela lâmina de ouro que está por cima da tampa. E aqueles 2 querubins, com suas asas tocando um no outro, entende? Ali era onde se jogava o sangue do cordeiro. O sacerdote entrava uma vez por ano. Era quando oferecia o cordeiro pelo pecado de toda a nação. Então, Deus, ele se manifestava sobre este propiciatório, o lugar do sangue. Hoje, nós temos o propiciatório, que é Cristo. É a cruz, é o Calvário. É para onde nós olhamos. Amém? Amém? E não há maneira de chegar a Deus sem passar por esses átrios. Não dá de furar por cima e descer direto aqui, nem aqui. Tem que dar os passos. A vida cristã é justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. E depois, para onde você vai? Só para o céu, né? São esses 3 passos. O profeta diz, você pode ser santificado e não justificado. Ou pode ser
justificado e não santificado. Mas ninguém consegue receber o batismo do Espírito Santo, essa experiência que dá firmeza, sem passar pelos dois estágios. Então vamos agora ler, para vocês ir compreendendo de uma maneira mais simples e clara. Entende? E se perguntando em qual lugar eu me encontro. E o que devemos fazer? Deus, ajuda-me. Deus, ajuda-me. É desta maneira que a gente se achega ao prato de comida, é para alimentar. É para se fortalecer. Então, Deus, dá-me graça. Entende? E há muitas coisas a se falar. Vamos aqui. Vamos procurar trazer isso. Estou no 45. Há um lugar onde podemos ver exatamente o que Deus está fazendo. Assim, voltemos agora ao Antigo Testamento para termos um quadro disso. E o tomaremos pelos filhos de Israel. Quando eles estavam atravessando o Mar Vermelho e entraram na terra da promessa, Deus, por graça soberana, cada noite fazia chover maná do céu. E as pessoas iam e comiam. Colhiam esse maná e o transformavam em pão, ou bolos, ou algo assim, e comia esse pão, o qual sustentava suas vidas na jornada. E descobrimos que muitas vezes, se eles deixassem o maná ficar um pouco mais de tempo no chão, ele se derretia, se desvanecia. Assim como agiado algo no chão, ele não aguentava. Agora nós vemos que essa mesma coisa está acontecendo no cristianismo. Muitas pessoas antes das 9 horas ficam com fome. Vocês têm muitos acampamentos, como eu diria, estrelas de acampamentos. Quer dizer, vocês têm muitos cultos, pregadores, estrelas, né? Muitas reuniões. Muitas pessoas vão ao culto, se regozijam e gritam e louvam ao Senhor, enquanto o Espírito de Deus está caindo. Toda condenação deixa seus corações, e assim, um dia ou dois depois do avivamento, eles se encontram de volta naquela velha rotina novamente. No entanto, eles estão comendo maná. Muitas pessoas vêm a Cristo e no mundo pentecostal nunca foi capaz de fazer com que o povo pentecostal visse esta verdade fundamental. É muito difícil porque cada igreja tem sua doutrina. E eles ouvem seu pastor diariamente. E o evangelista fala alguma coisa e eles dizem, bem, eu entendi isso. Que diferença isso faz? Mas eles não conseguem obter esta verdade. Agora, tenho falado frequentemente, ainda falo e acredito nessa grande fé ou verdade fundamental, que Jesus Cristo disse, aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja, aquele que ouve a minha palavra. Eu desejaria poder gravá-la no profundo de cada coração. São João 5, 24. Aquele que ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou é eterno, vida eterna, e nunca virá ao juízo, mas já passou da morte para a vida. Esta é a sua palavra.
O que você tem que fazer? Acredite, ouça. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra e crer. Aplicar e descansar. Ouve, crê, aplica e descansa, né? Você vê a palavra assim. A palavra diz assim, ouça. Seu coração diz assim, creia. E todo o seu ser descansa nisto. Está concluído. A fé vem pelo ouvir. Jesus disse a palavra. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Nunca acaba, sempre existindo vida. Não é maravilhoso? Vida que existe sempre e nunca mais perecerá. Mas já passou da morte para a vida, passou da separação para a presença eterna. Amém. Aí é onde está, igreja, o avivamento. É onde você tem raiz, cria raiz, aonde você toma as coisas de Deus. E é isto que nos firma, como disse o profeta, que o avivamento da noiva é a palavra. Não é porque canta, toca pandeiro ali, ou bateria, ou isso, e hinos animados. Está bom tudo isso. Mas a coisa tem que estar aqui. Aqui dentro, aqui embaixo. Amém? Agora, quando você era um estrangeiro de Deus, você deixou de ser um estrangeiro agora, deixou de ser um estrangeiro. Agora você é filho. Da morte para a vida, das trevas para o dia, do mortal ao imortal, da corrupção à incorrupção, do enfado à alegria, da morte para a vida, e está descansando completamente no assim diz o Senhor. Ai, ai, ai. Se vocês não querem problema, nunca fique velho, sabe? É o conselho que eu dou. Não, tem que morrer cedo. Tá bom? Coceirinha, né? Olha bem, você descansa na palavra. Completamente, no assim diz o Senhor. Não sobre sentimentos, emoções mentais, teorias sobre algo estranho que alguém disse e a você que não tem base sobre alguma coisa estranha que alguém disse para ti, coisas que não tem base. Sobre alguém afirmar, bem, você venha e junte-se à nossa igreja, e isso estará concluído. Mas sobre a palavra de Deus, a alma humana descansa solidamente. Deus disse assim, isto estabelece e torna real. Aí é onde está a importância de você ver na mensagem a palavra de Deus tal como ela é. Não tire e nem acrescenta. Não ir atrás de uma ideia nova, num carro novo. Aquilo dá um entusiasmo por de momento, mas não tem firmeza, com o tempo se desvanece. Mas ponha o teu coração no que está escrito. Olha bem, vamos voltar aqui. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E nunca
entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Tem alguma coisa mais confortante? É nisto que nós devemos realmente fazer como o corinho sobre Abraão. Na fé de Abraão, eu pus o meu escudo. Na pedra angular, Cristo, né? Eu fiz a festa e tudo. Amém? Agora vamos rapidamente para a segunda fase. O que faz essas pessoas saírem ao campo e comerem o maná? E então, antes que a noite chegue, muitos deles ficam famintos, e as pessoas vão às reuniões. Há muitas pessoas que vão e ligam o rádio, ouvem um bom sermão e se alegram. Muitos deles vão à igreja e eles ouvem um bom sermão e vão para casa e se regozijam. Mas então, que coisa é esta que vem e tira tudo de você na primeira pequena dificuldade que aparece? Verdadeiramente, se você está ouvindo a palavra, a sua alma está alegrando com a palavra. É o Espírito Santo que você está comendo. Do que o profeta está falando? É isso que ele está falando. Ali fora, enquanto cai o maná, as pessoas recolhem. É uma festa, é um culto abençoado, alegria, colheita, né? Sempre é uma grande alegria. Mas é uma alegria para alguns que não permanece. Segunda-feira, terça-feira, está com um velho mau gênio, andando ao redor do velho moinho. Parece que esqueceu o culto, esqueceu a bênção. Entende? Gritou tudo mais, mas não tem uma firmeza. Sempre está girando no velho moinho. Irmãos, veja, eu creio que você crê em vida eterna. Eu creio nisso, que a sua aceitação pelo Senhor Jesus lhe dá a eternidade, a vida eterna, quando você crê nisso. Então, eu creio que por um Espírito você é batizado no corpo de crente. Nós vamos chegar nisso em alguns minutos, se Deus quiser. Você crê para a vida. Paulo disse, passando pela costa superior de Éfeso, encontrando certos discípulos, ele disse, vocês receberam o Espírito Santo desde que creram? Veja, sua fé te ancora em Cristo. Isso é intelectual, você crê nisso, quer dizer, você aceita isso, você diz que isso está certo, você reconhece que isso é a verdade, e você é um cristão, e você tem a vida eterna crendo nisto. Você entrou em Deus, você está no acampamento, o maná está caindo e você está comendo-o. Comendo-o. E vocês notaram uma coisa estranha, que havia uma multidão mista comendo o mesmo maná? Pessoas que são pecadores, que não aceitaram o Senhor Jesus ainda, podem desfrutar vendo o movimento de milagres de Deus, curando os doentes, podem se alegrar com as pessoas que fazem certo, podem abrir seus corações e se alegrar com um sermão que é pregado sob a unção, e este é o mesmo tipo de maná que o cristão está comendo. Vê isto? Então, vocês sempre recordam da minha doutrina aqui no tabernáculo. Você tem que seguir a Deus em 3, porque Ele é aperfeiçoado nisto. Agora, nos perguntamos por quê. Então descobrimos que esse maná se desvanecia, ele caía no chão e depois se desvanecia. Então vinha novamente e depois se desvanecia. Todos os dias, algum dos quais, pelas 9 horas
ou ele se acabava. Conheci pessoas que têm estado na igreja e simplesmente se alegravam e os via sair da igreja e talvez na segunda ou terça-feira alguém simplesmente vivendo um mau comportamento impróprio para um cristão. E o homem ou a mulher, quem quer que seja, volta novamente e aperta a mão e diz: não quero fazer essas coisas. Você sente pena deles. Você tem visto pessoas aceitarem a cura divina e dizer: oh, sim, eu vejo isto, está na palavra. Oh, obrigado, Senhor, eu creio. E eles irão bem por alguns dias. E a primeira pequena tormenta que os atinge, eles voltam novamente. Vocês têm notado isso? E isso é verdade. E as pessoas não podem ajudá-lo. Então, o que é isto tudo? O que faz com que essas coisas aconteçam? Agora vamos observar. Agora observamos que este maná, quando caía, Deus o enviava para prover vida aos filhos de Israel em sua jornada. Então Deus disse a Moisés e Arão que fizesse uma grande panela dourada e a enchesse completamente de maná e a colocasse no lugar santo, ou no lugar santíssimo, junto à arca. Este maná era para ser posto perto da arca e ali nunca desvanecia, nunca envelhecia, ele nunca perdia a doçura, sempre estava bom ali dentro. Você já conheceu uma pessoa que esteve lá? O profeta está falando disso. Aqui no lugar santíssimo. Você já conheceu uma pessoa que esteve lá e provou e que está vivendo deste maná? Você pode encontrá-lo na segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, num dia nublado, num dia claro, num dia sombrio, as coisas indo bem ou mal. Ele sempre é doce, sempre cheio de amor, nunca fala, nem faz nada de errado. Ele está vivendo sob a glória de Deus. Ele nunca fica com fome. Ele nunca tem que ir à igreja para ser fortalecido. Ele está sempre cheio de Deus. As pessoas vão à igreja e dão um aperto de mão na igreja e riem e te chamam de irmão. Fora da igreja, eles administram um pequeno negócio que não seria bem correto para grandes ganhos pessoais. Fora da igreja, eles administram um pequeno negócio que não seria bem correto para grandes ganhos pessoais. Eu não diria que essas pessoas estão aqui no tabernáculo, mas eu digo que há. Há coisas que as pessoas fariam e elas ficam diferentes. A mínima e a menor coisinha trará de volta esse velho temperamento novamente. Esse egoísmo abrirá uma orelha para ouvir fofocas ou fará algo desse tipo. Essa pessoa nunca entrou nesta panela aqui. Eles estão lá fora, eles estão realmente comendo o mesmo tipo de maná, eles foram trazidos para o acampamento, e é aí, no acampamento, no campo, é onde as pessoas pegavam o maná, e eles estão lá, e esse maná que eles comem é o mesmo maná que este homem come aqui. Ambos têm o mesmo pastor, ambos leem a mesma Bíblia, mas um permanece constantemente verdadeiro e humilde, e o outro tem seus altos e baixos,
indo desta maneira, dentro, fora, ambos comendo o mesmo maná. Mas um deles entrou e o outro ainda está fora. Ambos são crentes para a vida eterna, mas um é batizado com o Espírito Santo no reino de Deus e o outro está fora comendo o mesmo maná. E as pessoas nos têm dito que você tem que gritar para entrar aqui, você tem que falar em línguas para entrar aqui, você deve fazer todas essas coisas, mas descobrimos que essas coisas não funcionam. Tenho visto pessoas gritarem que não estavam. Eu dificilmente creio. Não tenho jeito de julgar, ou não deveria. Eu vi pessoas que gritavam e viviam qualquer tipo de vida. Eu vi pessoas dançando no espírito, subindo e descendo os corredores, e saíam e viviam horrivelmente. Eu vi homens e mulheres fazerem isso. Eu vi igualmente homens e mulheres dançar no espírito, falar em línguas, gritar. E tinham um temperamento como não sei o quê. Tem alguma coisa errada. E, no entanto, eles gostam das bênçãos de Deus. Eles acreditam nisso. Eles têm fé nisso. Mas é apenas neste átrio externo. Nunca vieram ao átrio interno, nunca chegaram daqui até aqui. Quer dizer, estão aqui no primeiro pátio. Estão aqui no primeiro pátio, comendo do maná, cai o maná. Têm vida eterna, todos creem, mas nunca chegou aqui, e muito menos aqui. Então, pessoas que ainda mantêm aquela velha natureza, né? Vamos aqui. Eles estão lá fora. Eles estão realmente comendo o mesmo tipo de maná. Já passamos, né? 59. E as pessoas nos têm dito que você tem que gritar para entrar aqui, você tem que falar em línguas para entrar aqui, você tem que fazer todas estas coisas. Mas, vamos voltar a ler, né? Mas descobrimos que estas coisas não funcionam. Tenho visto pessoas gritarem que não estava, eu dificilmente creio, não tenho jeito de julgar, mas eu não deveria. Eu vi pessoas que gritavam e viviam qualquer tipo de vida. Eu vi pessoas dançando no espírito, subindo e descendo os corredores e saíam e viviam horrivelmente. Eu vi homens e mulheres fazerem isso. Eu vi igualmente homens e mulheres dançar no espírito e falar em línguas, gritar, e tinham um temperamento como não sei o quê. Tem alguma coisa errada. E, no entanto, eles gostam das bênçãos de Deus. Eles acreditam nisso, eles têm fé nisso. Mas é apenas nesse átrio externo, o pátio. Nunca vieram ao átrio interno. Nunca chegaram daqui até aqui. Esse é o problema com as igrejas hoje. Espero que vocês vejam isto. Que coisa!
quando posso visualizar isto previamente, isso me faz regozijar, vendo que nossa âncora se mantém segura dentro do véu. A Bíblia diz: aquele que vencer, eu darei uma pedra branca e um novo nome que ninguém conhece, senão ele mesmo. Não faz qualquer diferença o que as pessoas dizem. Você mesmo sabe quando foi trazido para o interior do véu. Ninguém poderia dizer-lhe nada diferente. Não porque você se uniu à igreja, porque você fez isto ou aquilo, mas simplesmente algo te diz. Você tem uma pedra que está no coração, não uma pedra dura, mas algo suave. Essa pedra torna seu coração suave em vez de duro. Em Ezequiel, nos tempos antigos, quando as leis foram colocadas na arca, dentro do tabernáculo, as leis de Deus, Ezequiel falou de outro tempo. Agora, as pessoas, há duas classes de pessoas hoje. As mesmas classes que estão tentando fazer algo para se salvar. Cada um diz: eu irei à igreja todos os domingos. Isto é muito bom. Eu quero ser religioso. Isto é muito bom. Isto ainda está sob uma lei. Mas quando o outro, indo à igreja e sendo bom, não é algo que faz você por si mesmo. É algo dentro de você, fazendo-o por você, o Espírito Santo em seu coração. Quer dizer, Deus, ele te motiva. Entende? Ele te impulsiona. Não é uma camisa de força. Entende? Uma obrigação imposta. Aquilo está no teu coração, como diz o profeta. Você mal espera essas portas se abrirem para vir e ter companheirismo com ele. Agora observe neste átrio interior. Vamos olhar ali. Estas pessoas que vivem aqui dentro parecem estar sempre alimentadas, sempre se sentindo bem. Ezequiel disse: escreverei minhas leis de novo e as colocarei em seus corações. Quando a lei costumava estar sobre pedras na arca, e a arca representa o coração, então, colocarei minha nova lei em seus corações, na arca. O coração é a morada de Deus. E no Antigo Testamento, Deus habitava em sua glória sobre a arca. Está falando disso aqui. Ali é onde está a presença de Deus. O coração é a arca. Deus habita, não na cabeça, mas no coração. Deus não é conhecido pela teologia. Deus não é conhecido pela concepção mental. Deus é conhecido por um novo nascimento, uma experiência santificada à moda antiga que está dentro do coração humano. No entanto, homens e mulheres vivem uma vida boa e amam a Deus por uma concepção mental. Mas o verdadeiro esconderijo está no coração, esconder-se em Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, entrar em seu coração, ele está em você no seu temperamento. Quer dizer, Deus mora em você com o temperamento dele. E ele está vivendo sua própria vida por sua própria vontade, através de você. Aleluia. Eu sei que isso soa terrível, mas é certo. Cristo. Então você está rendido que Cristo fala a classe de palavras que ele falaria. Ele pensa o tipo de pensamento que ele pensaria através de você. Ele faz o tipo de obras que ele faria através de você. Você está rendido e descansando. Que bela imagem de um cristão consagrado, rendido. Cristo trabalhando através de você. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho.
Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma individual rendida. Cristo fala através dos lábios e pensa através da mente. Vê através dos olhos, age através do temperamento. Está tão claro, né, irmãos? Então as coisas do mundo passaram. Como pode ser algo dócil e agradável o tempo todo? Cristo tem tomado o controle. Amém. Vê? Isto é o que é. É Cristo em você. Cristo em você. Na mensagem Estatura de um Varão Perfeito, onde se vê aquelas 7 virtudes, o profeta disse que aquilo é uma demonstração, é uma mostra, entende? Da natureza de Cristo, Deus morando em você através daquela natureza. E ali começa a estatura com fundamento, fé, virtude, temperança, paciência, piedade, não é isso? Amor fraternal. Então, isso representa Cristo. Cristo em você. Então, irmãos, o profeta está nos mostrando isso aqui, ó, a diferença de uma pessoa que realmente tem entrado além do véu. E você sabe que aquele véu, ele era feito de couros. O que representa aqueles couro de golfinho, texugo, sei lá o quê? O que representa aqueles couro? A intenção de Deus dele viver atrás de pele. Pele negra, pele amarela, pele branca, pele morena. Deus, ele mora no homem, dentro. Então, esse é o objetivo de Deus. E esse deve ser o nosso objetivo também. Cristo em nós. Falando da maneira como ele falaria ao pecador. Cristo agindo. Agora, como pode isso ser possível, irmão Febrônio? Irmãos, é se render a Deus. Para mim, uma oração, tudo bem, mas se você não tem aquele espírito de rendição, o que Deus quer é ter as rédeas, as nossas rédeas na mão dele. O irmão Brana diz, a razão pela qual Deus me usa é como eu me tenho rendido a ele. Se entregar a ele. Entende? Alguém pode dizer, eu oro muito, eu oro. Ninguém ora muito. Mas o que deve buscar pela sua oração é, Senhor, eu me rendo a Ti, me tome, decida por mim, pense por mim. Entende? Deixa você de lado e peça para Ele sentar e guiar, tomar o volante, tá bem? Então, aí está. Você diz, bem, veja, eu creio que isto é a verdade, irmão Brana, está certo. Está aqui dentro, tem que vir, você diz, está aqui, está certo. Está aqui, mas tem que vir aqui. Aqui está, e todo o seu caráter é Cristo. Sua atitude, seus desejos, seu apetite, seu tudo é Cristo. Rendido, descansando, tudo perfeito. Não importa o quão maçante isso pareça, ou quão escuro seja, ainda é o mesmo, Cristo em você. Ele fala ao pecador na voz que ele falaria para ele. Ele fala com a prostituta na voz que ele falaria para ela.
Ele pensa através de sua mente os mesmos pensamentos que ele fala ao seu coração, a mesma maneira que ele falaria se ele estivesse aqui na terra. E você não é mais de você mesmo, mas você está rendido. Dentro desse lugar santo, Arão ia uma vez por ano. A congregação o observava. Ele estava vestido corretamente, ele tinha que ser ungido corretamente, ele tinha que andar corretamente. Bendito seja o Senhor. Vestido corretamente, caminhava corretamente, ungido corretamente, ele tinha um sino e uma romã em sua roupa, e enquanto ele caminhava, eles tocavam: Santo, Santo, Santo ao Senhor. Ele tomava antecipadamente uma vasilha com sangue, o sangue do cordeiro, o sangue da expiação, e ele era ungido com a rosa de Sarom, e a unção escorria de sua barba até a orla do seu manto. Ele ia entrando no átrio interior, na presença de Deus. E quando ele ia lá atrás, o véu caía atrás dele e ele ficava fechado. Ele ficava escondido do mundo exterior. Louvado seja Deus. Há um esconderijo, um lugar permanente. Aleluia. Então, esse é o esconderijo do crente. É lá no lugar santíssimo, é da presença de Deus. Entende? O cristão não está preocupado se o mundo vai entrar em guerra ou não vai, ou o que vem ou o que não, ou deixa de vir. Ele sabe que ele está bem. Entende? As fofocas não chegam até ele. Entende? E é preciso ter cuidado com essas reuniões de oração para que não fica mais, às vezes, conversações indevidas, né? Deve se ater nisso. Então, você está isolado do mundo. O teu interesse é as coisas de Deus, em primeiro lugar. Temos que trabalhar, está certo, trabalhar, cada um tem família, tem suas preocupações, tudo. Isso é com todo mortal, tem estas preocupações. Mas o teu prazer é as coisas de Deus. Está voltado às coisas de Deus. Não negócio o dia todo, dinheiro, ganho, política. Não. Por isso que Paulo mesmo, ele recomenda que haja entre vós louvores, entende? Coisas edificantes. Falar da Bíblia, falar da mensagem, falar da tua fé, falar do testemunho. Como ouvimos ali na passagem de ano, o testemunho do nosso irmão, eu não gosto de chamar ele pelo apelido, igual o irmão Beto, Cláudio Mir. Uma pessoa tirada lá do fundo do lixo. Graças a Deus, Deus colocou no coração de alguns irmãos, foi, ajudou. Um homem que bebia 5 litros de cachaça por dia. Estava podre, ferida, perna, estava, como diz, atirado para as traças. Jesus é maravilhoso. E se há uma mudança que Deus tem feito, irmãos, e nós temos que ver, é a mudança do temperamento, essa natureza geniosa. Para mim, isso é mais do que qualquer milagre físico. É uma mudança, uma transformação. O irmão Brano, ele conta que uma vez quase que ele matou 5 garotos. Que ele tinha um gênio
Ele batia a cabeça dele no poste, na parede, entende aquilo? Ele tinha um gênio que, vamos dizer, que brigava com a serra circular. Também foi criado em um lar que a mãe, quando batia nele, corrigia. Enquanto ele ficava de pé, ela espancava, até que ele não aguentava mais levantar. E o bichinho era teimoso. Entende? Ele disse que só Deus podia mudar. Agora nós olhamos e vemos que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por que ele não pode me mudar? Por que não pode mudar você? Pode. Ou será que ele nos chamou para nós ficarmos olhando a nossa fraqueza? Não, irmãos. Ele nos chamou para algo mais especial. Aleluias por isso, né? Então vamos avançar com coragem, entrar no lugar santíssimo. Amém? Vamos aqui. Eu vou ter que parar pela metade, né? Mas vamos até aqui. Nós podemos, então, há um esconderijo. Que coisa, né? Há um esconderijo, eu gosto disso. O cristão tem um esconderijo. E o mundo caça você e não acha você lá nos fandangos dele, nas coisas dele. É igual o rapaz, né? Que tinha uma tropa de amigos e o rapaz se converteu. E um dia vinha ele andando ali pela rua com a Bíblia na mão. E os amigos, ei, fulano, o que tem a ver? O que aconteceu contigo? Você anda desaparecido, bababá, bababá. Ele disse, eu quando era desse mundo, era assim mesmo. Mas hoje eu já não sou mais desse mundo. A turma olhou para o outro e quer dizer, aquele bar perdeu clientes. Olha, irmãos, aonde está uma vida em Deus? Não importa o quanto eles critiquem, você nem dá bola. Entende? Teu prazer é Deus. Olha que coisa maravilhosa, quando a gente se ajoelha, você chega diante de Deus e diz, meu Pai, meu Pai. E Jesus disse, vou para meu Pai, vosso Pai. Então, meu Pai. O que é um Pai? Ele que nos gerou, Ele é o que nos sustenta, Ele é o que nos defende. O chefe de lar é o provedor, é tudo. E você diz, meu Pai. E a Escritura diz, você pode ter coragem e entrar além do véu, entende? Porque foi consagrado esse caminho. Então nós não somos estrangeiros, não estamos distantes. O irmão Branco diz, eu pensava que Deus não gostava de mim, mas Jesus gostava. Daí ele disse, até que eu descobri que é o mesmo. Ele me ama, né? Então tem que ter ousadia, ter essa comunhão, ter essa doce comunhão. Que Deus nos ensine a orar, a falar com Ele. Entende? Não é oração sofisticada, não. Como de uma criança que se põe ali. Aleluias, né? Nós podemos andar na presença de Deus e ficar escondidos das coisas do mundo. Por isso você analisa, você está escondido das coisas do mundo? Lembra o que disse Jesus, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Quem ama o mundo, o quê? O amor do Pai não está nele. Você não os ouve mais. É a prova do som.
aleluia, a prova de som. O mundo fica do lado de fora, ofegante e olhando, mas você está do lado de dentro, na presença de Deus por toda a eternidade, comendo deste maná que durará por anos, centenas de anos. Isso nunca se contaminará, nem se acabará. Aleluias, né? E um homem que uma vez entrou em Deus e o véu caiu atrás dele, se desligando das coisas do mundo, ele está na presença de Deus, comendo maná. Não admire 12 horas, 9 horas, ou qualquer coisa, ele está vivendo na presença do Rei. Amém. Não se espante que todos os dias são bons para ele. Veja, olhe onde ele está. Ele encontrou o lugar secreto. Ele foi atrás do véu. As portas estão fechadas atrás dele. Ele não vê nada do mundo. As portas foram feitas à prova de som, com peles de ovelhas e peles de cabras, e isso é feito à prova de som pelo batismo do Espírito Santo, que esconde um homem em Cristo. Vamos de novo. E isto é feito à prova de som pelo batismo do Espírito Santo, que esconde um homem em Cristo. Lá ele se torna uma nova criatura e ele caminha diariamente diante dele dessa maneira. Que bela imagem do crente na presença de Deus. Todas as coisas são suas. Então todas as coisas foram dadas a Cristo, e tudo que era Deus, ele derramou em Cristo. E tudo que era Cristo foi derramado na igreja. Naquele dia vocês saberão que eu estou no Pai, o Pai em mim, e eu em vós. O privilégio que o crente tem, se eles apenas pudessem aceitá-lo. Vamos ter que parar aqui, no 71, e depois prosseguiremos quando Deus permitir. Mas vocês vão estudando, vão orando, e peça a Deus que lhe dê o entendimento dessa verdade, que lhe dê realmente, lhe ponha nesse lugar de esconderijo. Diga, Deus, eu quero estar ali. Me esconda em Cristo, Senhor. Agora, vemos aqui o profeta em sua pregação, entende? Dizendo o que disse Jesus: se as coisas do mundo. Então, você não pode, ninguém é um cristão, ele não tem nada a ver com as coisas lá fora. Entende? Aprenda a usar a sua internet de uma maneira certa, ou então tire ela de casa. Ou qualquer outro aparelho. Se você não puder usar corretamente, é melhor, como diz Jesus, cortar o braço, se ele te escandaliza, do que ir tudo para o inferno. Esse vício, essa coisa do celular, use o teu celular de uma maneira madura. E eu digo uma coisa, se há um tempo em que a língua tem oportunidade de crescer, é nesse tempo. É nesse tempo. Entende? Pipipi, 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 pipipi. Agora, tudo que você fala fica registrado aqui. Tudo que você olha na internet fica registrado aqui. E no livro, e no teu livro lá do outro lado, quando ele for aberto, será que não está registrado? Nunca desenvolva, meu irmão, conversações com mulheres indevidamente. Use o teu celular, os teus contatos, pessoas do teu ciclo, pessoas de dentro.
Mulher começa com mensagem, ou homem começa com mensagem com a mulher, ou vice-versa. Vão, todo mundo sabe onde vai cair. Você é responsável. A igreja não é responsável por mau comportamento. Agora, como ter coragem de tomar da Santa Ceia quando diz, examine-se, pois o homem a si próprio. Examine-se, pois, o homem a si, e coma deste pão e beba deste cálice. Um comportamento, se alguém tem um comportamento sujo, você não tem direito à ceia, você não tem direito, entende? Eu nem quero que diga, eu sou lá da igreja do pastor Febrônio. Se vive nas coisas do mundo, isso aqui não é guarida para essas coisas. Estamos aqui procurando ver o caminho, receber de Deus graça para podermos caminhar. Fiquemos de pé. Ó Deus, eu creio que toda alma, Senhor, nesse momento, deseja estar lá, nesse lugar, nesse esconderijo, nesse lugar santíssimo. Senhor, eu sei que aí nesse lugar, a vida, o manar nunca apodreceu, mas ele se manteve fresco. A vara de Arão, seca e velha, reverdeceu. A vida, Senhor, em Cristo. Isso não é uma história de carunchinho, não é uma coisa real. A vida cristã, nós cremos, ó Deus, em tudo isto, Pai, e queremos que o Senhor nos tome cada irmão, tome nossas crianças, tome, Senhor, cada pai, cada mãe. Ó Deus, cada um aqui nos introduza neste lugar santíssimo. Neste lugar, Senhor, aonde cada um poderá contemplar a Tua presença e sentir, Senhor, este refrigério de vida diariamente. Ajude, Senhor. Ó Deus, que cada um possa ver aonde é que tem que chegar. O objetivo, o alvo em que tem que atingir. Conceda graça, Senhor. Tu tens nos chamado justamente para isto. E nós queremos isto, Pai. Que Cristo possa se manifestar. Como diz a Tua palavra, Cristo em vós, a esperança de glória. Abençoe o Teu povo em tudo. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Faça dessa mensagem uma mensagem de cabeceira, tá bem? Que Deus os abençoe. Bom dia a todos e até a tarde. Somente um instantinho aí. Eu quero saudar os nossos irmãos que estão na internet. Alguns deles mandam, né? Isso é muito bom. João Gabriel de Joaçaba, Elias Pinheiro, lá de Primavera. Deus te abençoe, irmão Elias. Felipe Coelho, Balneário Camboriú. Lucicleide, Cariacica, Estado do Espírito Santo. Marcos Bonifácio, Porto, Portugal. Deus te abençoe, irmão Marcos. Ezequiel Porte, União da Vitória, Terezinha Fernandes, Porto Alegre. Ilonei Souza, Taubaté. Francis Franco, Lisboa. Que Deus abençoe, irmã. Geraldo de Fátima, Goiânia. Sara Costa, Vitória.
Elizabeth Vilas Boas, Botucatu, Josenildo Lima, Brasília. São as pessoas que mandaram o seu nome e tudo, e nós enviamos saudações para vocês e também para muitos que não mandaram. Igual, nós temos irmãos espalhados por aí que eles fazem deste momento, nossos cultos aqui, eles fazem os cultos também em seus lares, em vários lugares, nossas congregações. Amém? Que Deus possa edificar. E vocês procurem ter esta mensagem que estamos lendo. Só entrar em contato aqui com os crentes da Bíblia e eles te darão elas. Os pedidos de oração ficarão para depois. Deus abençoe vocês. Amém. Venha mudar meus pensamentos,